Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. E a Bíblia diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações! Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da tua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e ser-lhes-á concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, em algumas traduções diz ânimo dóbrio e instável em tudo o que faz. A fé é a chave para todas as ocasiões, para tudo dentro da nossa vida. Tem gente que tem fé em pessoas, tem gente que tem fé em homens, tem gente que tem fé no dinheiro. Mas nós que conhecemos e passamos por esse processo de conhecimento de Cristo, é necessário que a gente tenha a fé em Deus. Vou levantar aqui um pouquinho. E então, eu quero falar para você, querido telespectador, a fé, ela não vai ser para nós como uma varinha de condão, onde nós vamos ter um instrumentozinho mágico que de uma hora para outra, plim, você vai estar orando, expulsando demônios, curando enfermos, fazendo com que o monte daqui passe para colar. Você não vai ter isso. Numa espécie assim de varinha de condão? Não. Mas você pode exercitar muito bem isso. Mas por que isso não acontece com tanta frequência nos dias de hoje para as nossas vidas? Porque nós temos nos tornado estes homens, essas mulheres vacilantes, claudicantes. Ora está bem, ora está mal, está bom demais, está bom de menos. E assim nós vamos viver o quê? Essa vida de polos. Ora alegre demais, ora triste demais. Uma das doenças aí do tempo moderno mais comum é a bipolaridade. Ora de momentos de grande euforia, outras horas de momentos de muita tristeza. Na vida com Deus, estamos assim, colocamos o nosso status do Facebook, adorador extravagante. No dia seguinte, olha, ore por mim porque eu não aguento mais tanta pressão. Tá vendo? São essas oscilações que nos impedem de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Por isso, qual é o lugar da fé em nós e através de nós? Pela fé, nós temos acesso a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, esse Deus de milagres, esse Deus de maravilhas. Nós somos chamados seus filhos. Você imagina você ser chamado filho de Deus? Olha que coisa maravilhosa. É um privilégio que às vezes a gente trata como sendo algo banal, corriqueiro do dia a dia. Nós temos perdão dos nossos pecados. Quantas pessoas não se utilizam da fé porque pensam, eu sou defeituoso demais para ir a Deus, eu preciso me consertar primeiro. A gente só vai ser consertado pelo poder do Espírito Santo em nós e também pelo acesso ao perdão dos pecados que nós temos em Deus. Por isso nós recebemos o poder do Espírito Santo. Pela fé nós podemos resistir o diabo e pela fé nós vamos ter sim aquele poder que eu disse no início, para orar por pessoas e acreditar que elas serão libertas, serão salvas, serão curadas, mas tudo isso passando primeiramente por nós, porque isso vai ser consistente demais na nossa vida. E quais são as causas de uma fé claudicante, de uma fé que vacila? Por quê? Quais são essas causas? É quando confiar em Deus conflita com a nossa razão. Ou seja, Pedro estava lá no barco, aquelas tempestades, viram Jesus, disseram, olha, é um fantasma. Aí quando Jesus foi se aproximando do barco, o que acontece? Falou, Pedro, vem. Pedro diz, olha, eu quero ir até aí. Jesus só falou,
vem. Ali a fé começou a agir na vida de Pedro. Só que a razão começou a suplantar aquela fé. Ele começou a olhar para o lado, olhar as ondas, olhar os ventos ali, aquilo que os ventos faziam. Começou a afogar. Outra causa é quando os sentimentos superam a nossa fé. Sabe quando você acorda, especialmente num dia aí depois de um feriado, numa segunda-feira, e você começa a praguejar? Ó dia, ó céus, ó azar. Lembra do desenho animado? É mais ou menos assim. Os sentimentos suplantam a fé. Aí nós vamos andar em derrota, porque quem é guiado pela fé não é guiado pelos sentimentos. A palavra de Deus já nos ensina isso, que as coisas que nós vimos, elas são temporais. Aquelas que nós não vimos, elas são eternas. Que maravilha essa palavra! E quando a nossa fé vacila, é quando ouvimos conselhos negativos. O conselho do ímpio, ou atentamos para que as nossas necessidades falem mais alto. Então, cuidado a quem você presta ouvidos. E quando focamos nas circunstâncias, foi aquilo que aconteceu com Pedro lá no mar, e às vezes nós somos assim também. A nossa fé, ela será frágil quando nós focamos nas circunstâncias. Deus disse ao salmista, olha para o céu, não olha para os montes, porque ele estava olhando para os montes de onde viria o socorro. Mas aí ele olhava para o céu. Então, para a gente encerrar, o que fazer então? Você que está aí desanimado, meio triste, o que fazer? É fazer algumas perguntas para você mesmo, que vai ali suscitar a fé dentro de você. Quais são essas perguntas? Eu aqui separei algumas, você pode fazer outras. De onde vêm as dúvidas que você está passando? Elas vêm de Deus, do diabo ou de você mesmo? Deus, ele já falhou com você? Se alguma coisa deu errado, não foi porque Deus falhou, porque você talvez tivesse acreditado numa palavra de homem. E homem falha. A palavra de Deus nos ensina que para a gente, quando receber uma profecia, não é para julgar o profeta, mas é para julgar aquela profecia. Será que a profecia para você veio de Deus mesmo ou foi só num momento um alento emocional e aí não se cumpriu e você culpou a Deus? Outra palavra é, Deus ele não está comigo todos os momentos? Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é onipresente. E aqui uma outra pergunta. Tem algo demasiadamente difícil para Deus? Tem algo que é difícil para Ele fazer para você? Não. Ele pôde fazer jorrar água de uma pedra. Ele pôde trazer provisão de pão que caiu do céu. Aves que caíram do céu também. Ele pôde multiplicar peixes, pães e então. Tem algo difícil para Ele? Então, medite o que há na palavra de Deus. Medite na Bíblia. Nós não podemos pensar numa vida estável, constante, sem a meditação na palavra de Deus. Foi o conselho que eu dei ontem ao meu filho, uma vez mais. Falei, João Pedro, para que você ouça Deus falar com você e se mantenha sempre crescente, a Bíblia, você nunca pode tirar ela de perto de você. Ele baixou mais uma versão da Bíblia no celular dele, uma versão offline para quando ele não tiver acesso à internet, mas para ele poder ler. E ele foi, eu vi que ele estava angustiado com essa vontade de deixar Deus falar ao seu coração. E eu falei que a forma mais imediata é a Bíblia Sagrada. E eu mostrei um pouco disso aqui, que eu estava preparando, já tinha mais ou menos preparado para hoje. Então, medite e considere o que você já viveu com Deus. Abraão, quando recebeu a promessa, ele deve ter pensado e olhado para trás assim, olha, tudo que Deus me falou, Ele cumpriu. Então eu aceito a sua palavra. Então tudo aquilo que Deus te falou, Ele vai cumprir. Amém? Então guarde bem essa palavra, fortifique-se na fé, firme-se na fé. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai se revelar a você de uma forma extraordinária. E na sua vida não terá mais espaço
para ânimo dobre e nem inconstância. Vai ser, olha, de uma forma sempre crescente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.